Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa na terra. Pois pais, não irritem seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Meus queridos, então nós estamos nessa sequência de mensagem sobre a família, uma família relevante que vive para a glória de Deus. E o nosso objetivo aqui na terra, como igreja, é viver para a glória de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos numa sequência, então, de mensagem falando sobre a família. E nós vamos dar continuidade hoje, que na semana passada nós falamos um pouco sobre o papel, os deveres do marido e da esposa. Que o marido é o pastor da casa, é o chefe do lar, é aquele que deve ser o que cuida da sua família, que cuida da sua esposa, que trata bem os seus filhos, que educa os seus filhos. Ele é o responsável para trazer o sustento para dentro de casa. Ele é o principal responsável para isso. Não que a mulher não precise trazer, mas se possível que ele traga. Ele deve ser o que vai fazer isso. Se tem uma situação difícil em casa, os dois estão desempregados, quem que é que deve levantar e ir em frente e buscar o recurso e buscar o alimento? O marido. É ele que tem que levantar da cama e vamos embora. Então ele é o responsável. E a palavra me diz que ele deve amar a sua esposa. Ele deve amar a sua família. Ele deve dar a vida pela sua família. Deve fazer de tudo para que a família viva bem. De tudo que estiver ao seu alcance, cada um com seus recursos, cada um nas suas condições. De repente tem pessoas que têm posses e pode dar um conforto melhor para a família. Então faça isso. Não gaste o seu dinheiro com coisas fora da família, sua família passa trabalho, dificuldade, e o homem está esbanjando em outras coisas fúteis. Agora tem pessoas que têm menos condições, de igual maneira, de igual forma. Ame a sua família, sustente a sua família, mantenha a sua família, nas suas condições. E para as mulheres, a palavra diz que ela deve honrar o marido, ela deve respeitar esse marido. O homem é o reflexo de Cristo com a igreja. A mulher é o reflexo da igreja para Cristo. A igreja respeita Cristo, obedece Cristo, ouve Cristo. Porque Ele é o cabeça e a igreja é aquela que traz a sua palavra, que traz o amor, que traz a união, que traz a comunhão. E a mulher é esse reflexo dessa igreja. Então nós falamos um pouco sobre isso e eu disse que a família relevante, ela é cheia do Espírito Santo. Que nós vamos ver no decorrer da mensagem por que isso. E uma coisa importante que eu falei semana passada, não existe uma família perfeita. Não existe. Mas a família relevante luta para viver para a glória de Deus. Ela não é perfeita, mas ela luta para viver para a glória de Deus. Ela luta para viver para Deus, mesmo nas suas imperfeições, mesmo nas suas dificuldades, mesmo nas mazelas, mesmo na falta, mesmo quando não tem tudo que a gente gostaria de ter, mas ela está lutando para viver para a glória de Deus. Ela vai ensinar os seus filhos da mesma forma, ela vai respeitar as pessoas da mesma forma, independente das suas condições, independente de ser imperfeita ou perfeita, mas perfeita não tem ninguém, somente Cristo. Então nós lutamos para a glória de Deus, não pela perfeição, mas
para a glória de Deus. Amém? Amém. A criação da mulher, ela teve um objetivo de evitar a solidão do homem, de evitar a solidão de Adão. O princípio extraído aqui é que o homem não é uma ilha. O homem não vive isolado. Ele precisa de uma companheira. O ser humano precisa das relações uns com os outros. Ninguém deve viver sozinho. Ninguém deve ficar sozinho. Porque justamente o sozinho, ele é propício ao pecado, ele é propício ao erro, ele é propício à tristeza, à amargura, à ansiedade. Então nós precisamos das relações, dos relacionamentos. O companheirismo é algo que Deus prima na sua criação. Ele prima por isso. E o casamento não deve ser uma prisão para os solteiros, mas a liberdade da amizade e cumplicidade matrimonial. Então, para as mulheres, fica o seguinte conselho da palavra de Deus. Para as casadas, honre seu marido, ele é o seu pastor. Para as solteiras, se preserve para o seu marido, ele será o seu pastor. E para as viúvas, continue a se preservar, pois Jesus é o teu pastor. E ele está contigo. Amém? Amém. Então, nós estamos falando de algo que é esquecido um pouco pela igreja e pelo entendimento geral. Nós estamos falando de algo que a Bíblia fala, que a Bíblia chama de mandato. Algo que Deus deixou, uma ordenança, um mandamento. Ele deu 3 mandatos, e eu vou fazer uma live para explicar melhor sobre os mandatos, eu só vou passar um pano para a gente poder entender e entender o que nós estamos falando. Quem perdeu as outras mensagens, vai no YouTube da UBPC Taquara e assiste para entender, mas ele deixou 3 mandatos. O mandato social, que é a relação com as pessoas, o mandato cultural e o mandato espiritual. A relação do homem com o próximo é o mandato social. A relação do homem com a criação, com a cultura, com as artes, com o trabalho, isso tudo Deus deixou registrado na sua palavra. E a relação do homem com Deus, no mandato espiritual. Só que nós, e a igreja de um modo geral, acaba falando só do espiritual. Só da relação do homem com Deus. Só na relação vertical. E não fala da relação horizontal. E o mundo está uma desgraça. E muitas vezes o cristão não sabe lidar com essas situações. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com o espiritual e achamos que ser espiritual é ter visões, é ser profeta, é sentir arrepio. Isso faz parte. Mas ser espiritual, no real teor da palavra, é viver esses 3 mandatos. É viver aquilo que Deus disse que é para viver entre os homens, o que Deus disse para nós vivermos com a natureza, com a criação, com o trabalho, com o desenvolvimento da sociedade, com a criação das cidades. Isso tudo Deus deixou registrado para que a gente possa viver de uma forma espiritual em todas as áreas da vida. Então, todas as áreas da vida envolvem a vida espiritual. Nós somos espirituais quando nós entendemos a relação de homem com homem, de homem para homem. Nós entendemos, e isso é uma relação espiritual. É uma relação espiritual quando eu cuido da natureza, quando eu cuido da cultura, quando eu cuido das artes, quando eu penso no trabalho. Tudo isso envolve o mundo espiritual. Mas existe uma relação específica, espiritual, que é para com Deus. Mas eu também falo de Deus e com Deus
quando eu falo com os homens. E o mandato social começa na família, na criação da família, na formação da família, no desenvolvimento da família. E hoje nós lemos o texto que vai falar da relação dos pais e filhos. E eu falo com pessoas aqui que são pais, com pessoas aqui que são filhos, porque todos nós somos filhos de alguém. E eu falo com pessoas aqui que vão ser pais. Amém? Amém. Pessoas que vão constituir uma família. E pessoas que já têm uma família e precisa pensar como Deus quer que a gente pense sobre família. Porque muitas coisas acontecem, a sociedade está do jeito que está, porque nós deixamos de pensar na família. Deixamos de pensar em família. Deixamos de pensar na família. E a relação dos pais com os filhos. Nesse texto que Paulo descreve aqui, ele está falando do mandato social, ele vai falar do cultural, e ele fala do espiritual no capítulo 6. Então tudo está registrado na palavra de Deus. E nós lemos um texto aqui então que diz que os pais e os filhos precisam ter um relacionamento. E a primeira coisa que eu quero dizer é o desprezo da sociedade versus o cuidado do Senhor. Os filhos, diz a palavra de Deus em Salmos 127, 3-5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então existe uma realidade avessa, uma realidade que está em conflito, que é o desprezo da sociedade com a família, com os filhos, com as crianças, com o adolescente, e o que Deus pensa sobre isso, e o cuidado, e a proteção de Deus com isso. Porque Deus criou a família para uma proteção, uma cerca de proteção, para que os males não entrem. É como você tiver uma cerca na sua casa para que não entre o ladrão. Deus criou uma cerca de proteção, para que não entre o intruso e não roube a sua família. Então, a sociedade, em muitos casos, os filhos são estorvo. Chegaram para atrapalhar as relações. Em muitos casos, os filhos não são bem-vindos, porque eles atrapalham, impedem as viagens. Poxa, a gente viajava tanto, agora vai vir um filho, estou grávida. Puxa vida, agora, e os nossos passeios. Impede o progresso financeiro, a pessoa às vezes tinha planos de carreira, fiquei grávido, estamos grávidos agora. Parou a carreira, impede a carreira. Então o filho é um estorvo, atrapalha os planos do futuro, atrapalha os estudos. Puxa, estou fazendo a faculdade, vou ter que cancelar a faculdade, trancar a faculdade. Atrapalha o ministério. E agora, como é que eu vou trabalhar na igreja? Agora eu estou com um filho. Como é que eu vou cantar no louvor? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou conduzir o lar? Agora eu estou com um filho. Então existe uma distorção da realidade de Deus. E essa é uma delas. Em outras situações, os filhos só são bem-vindos depois de fazer tudo que foi planejado, tudo que foi sonhado, conforme eu planejei. Depois que eu fizer tudo que eu planejei, tudo que eu pensei para a minha vida, para a minha família, depois que eu fizer, aí a gente pensa em filho. Agora não estamos pensando em filho. Porque enquanto não fazer tudo que eu planejei, eu não quero ter filho. Alguns dizem, melhor é não ter filho. Já em outras famílias, o casal ou a mulher somente quer muito ter filho. E quando tem, joga fora. Quando tem,
joga na creche, na tia, na escolinha, na avó, do tio, larga com o vizinho, larga com um conhecido para cuidar. Mas lembrem, pais, e aqueles que vão ser pai, lembrem, nós vivemos entre pecadores. Pessoas que vivem longe de Deus. Então não é incomum. Ou seja, é muito comum acontecer abusos, acontecer maus tratos, acontecer más influências. Você está criando seu filho regradinho, ensinando ele a palavra de Deus, larga ele lá com o tio que não é crente, e pode acontecer muita coisa naquele lugar. E ele pode voltar transformado, ou com o futuro destruído, por causa de uma tarde com o tio, de uma noite com a vizinha, com quem a gente não conhece, ou que a gente acha que conhece. Crianças são colocadas na frente da TV com inúmeras informações impróprias. E uma coisa muito comum que acontece, e é antibíblico: as pessoas amam mais os animais do que as pessoas. Pessoas amam mais os animais do que as crianças. Então tem casais hoje preferindo ter um cachorro do que uma criança, do que um filho. Mas é antibíblico porque os homens, o ser humano, é a imagem e semelhança de Deus, os animais não. Por isso que é pecado e é condenado aquele que mata um ser humano, pela Bíblia. Aquele que matasse alguém deveria ser morto, que deveria pagar vida por vida. É algo precioso a vida de alguém. É preciosíssima a vida de alguém. Agora, o animal, quando tu mata ele para se alimentar, isso não é pecado. É para o teu sustento. Os animais devem ser bem tratados? Com certeza. Mandato cultural. Devemos cuidar da natureza? Com certeza. Mas entre uma árvore e uma criança, entre uma floresta e uma pessoa, entre um cachorro e uma criança, entre uma baleia perdida no oceano e um senhor, entre devastar a floresta ou matar uma família, sempre a primeira opção deve ser pelas pessoas, porque elas são a imagem e semelhança de Deus, a imagem do próprio Deus. O cuidado é com as pessoas, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você deve cuidar da sua família, da sua casa, dos seus parentes. Se tiver alguém passando perigo, atravessou uma senhora com um cachorrinho e vai ser atropelado, você salva a senhora, não o cachorrinho. Porque a vida dela é preciosa. É muito mais preciosa. Deus deu a vida, mandou Jesus para morrer pelas pessoas, não pelos cachorros. E eu sou cachorreiro, eu gosto de cachorro. Nós temos animais. Mas a vida do ser humano é muito mais valiosa do que os animais. Então o filho não é um estorvo. O filho não é um saco de batata que tu joga para cá e joga para lá. O filho não é um lixo. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Isso é o que a sociedade pensa sobre as pessoas, sobre a criação de filhos. Despreza. Existe pessoas, e por causa do cristianismo existem os direitos humanos e o cuidado com a criança ou adolescente, mas para a sociedade, no modo geral, não está nem aí. Não mata o cachorrinho, mas faz um aborto. Não tem problema de matar uma criança no ventre, mas um passarinho, não, bem capaz. Então são valores invertidos. Mas o que Deus diz? Nós lemos que os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele nos dá, uma herança. Os filhos são uma herança, os filhos são uma bênção. Por mais que esse filho que tu tem aí pode não parecer.
Por mais que ele incomode, por mais que ele perturbe, por mais que ele tenha às vezes até se desviado dos caminhos, por mais que ele tenha até escolhido um caminho que você não queria que ele escolhesse. Mas Deus diz que ele é uma bênção, Deus diz que ele é uma herança, que Deus nos deu uma herança. E a herança a gente cuida. A herança a gente desfruta. Desfrute dos seus filhos. Desfrute deles. Não adianta dar tudo que o filho quer. Não adianta se matar trabalhando. Porque no fim, o que ele mais vai sentir falta não vai ser do sapato novo que tu não deu. Não vai ser do videogame que você não deu. Não vai ser das roupas de marca. Não vai ser disso que ele vai sentir falta. No final, ele vai sentir a sua falta. O maior presente que um pai pode dar para um filho é a presença dele. Porque tem pais que a gente vê, mas eu dei tudo para essa criança, eu me rasguei trabalhando, eu trabalho como um condenado. E olha só o que eu fiz. O que tu fez? Tu não esteve em casa. Tu não esteve junto. Tu não cuidou do teu filho. Tu não abraçou ele. No aniversário tu não estava junto. Na hora da dificuldade tu não estava junto. Na hora da frustração com o namorado tu não estava junto. Na hora que ele foi traído por um amigo tu não estava junto. Na hora que ele foi excluído do futebol porque não jogava muito bem, tu não estava junto. Na hora que ele perdeu o campeonato, tu não estava junto. Na hora que ele ganhou o campeonato, tu não estava junto. O maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos é a nossa presença. Se você é filho, mas você já é adulto, e você já passou por isso, você sabe que o que você mais queria era seu pai, o que você mais queria era sua mãe. Mas hoje tem um pai aqui que quer abraçar você. Hoje tem um pai aqui que quer consertar a sua vida. Hoje tem um pai aqui que quer te abraçar e dizer que te ama. Então, pegue seu filho e vai passear. Eu dei um videogame pro Léo. Eu e ele, a gente joga junto direto. Tem que estar junto. Na hora que está passando por uma dificuldade, tem a minha filha. Quando ela tem algum problema, ela me chama. Ela chama a pastora. E ela chora. E a gente chora junto. Esteja junto dos teus filhos. Cuide deles. Leve eles junto contigo. Pega no braço, abraça ele. Deus diz que ele é uma herança. Uma herança de quem? De Deus. Deus dá para as famílias uma herança. Segunda coisa, diz que eles são flechas na mão do guerreiro. Deus está aqui, gente. Deus está falando aos corações. E Deus quer falar com você. Diz que são flechas na mão do guerreiro. Flechas são para ser lançadas longe. São para acertar o alvo. Os filhos são flechas nas nossas mãos. Nós temos que pegar e lançar eles longe. Vai! Vai agora e faz a tua vida. Vai agora e faz a tua família. Vai agora. Vai! Te lança. Vence na vida. Conquista. Eles são flechas. E a palavra diz como é feliz o homem que tem filhos. Se você é um casal novo, ou não casou ainda e pensa em não ter filhos, a palavra diz que é feliz aquele que tem filhos. Filhos é a alegria da casa. Depois eles dão um trabalhinho, depois a gente dá vontade de, olha,
Vou fazer um quartinho para ti separado aqui. Mas eles são a alegria da casa. O sistema do mundo tem dito o contrário. O sistema do mundo tem dito para as pessoas não terem filhos. É se afastar dos mandatos de Deus, prejudicando os relacionamentos entre pessoas, o relacionamento com Deus. Mas a igreja está aqui para nos ensinar a resgatar os princípios da palavra de Deus. Nós temos que resgatar os princípios da palavra de Deus, os princípios da família, os princípios da união, os princípios da comunhão, do amor, do estar juntos. Os filhos precisam ser lançados. Os filhos precisam ter uma vida. Mas quando que o filho tem que sair de casa? Quando vai para a faculdade, se quiser, ele pega as trouxas dele e vai. Não. Quando vai para o exército, te some, acabou. Fez 18 anos, vai. Não. A Bíblia diz que o filho sai de casa quando casa. Até lá eu preciso ensinar ele a ser um marido, a ser um pai, a ser uma esposa, a ser uma mãe. Aí quando ele casa, a palavra diz: deixará o homem pai e mãe e vai viver com a sua mulher. Até lá eles têm que estar debaixo das asas. E aí Paulo vai dizer como que esse filho precisa se comportar agora. Nós lemos no capítulo 6 de Efésios, diz o princípio da obediência, no primeiro versículo. Filhos, obedeçam seus pais. Segura aí, filho, não sai, não levanta, não sai correndo, agora escuta. Obediência é uma palavra quase proibida hoje. É uma ofensa dizer que é necessário obedecer. As pessoas dizem: não, me deixa livre, me deixa surdo. Eu gosto de estar livre. As instituições estão em crise devido à rebeldia das pessoas. Não se respeita, nem se obedece mais ninguém. Não se respeitam as autoridades. Não se respeitam os policiais. Você vai ver notícia hoje no jornal. Tiroteio, policial baleou. Coitadinho. Mas o coitadinho que matou o policial, ninguém fala. Não se respeita. Não se respeita, não se obedece os governantes. Eu posso não concordar com o que o governante está falando. Eu posso não apoiar. Mas eu não posso jamais ir lá para a rede social e chamar ele de tudo que é coisa. Eu não posso jamais ofender uma autoridade. A palavra diz que jamais a gente pode fazer isso. Porque as autoridades são levantadas por Deus. Eu devo respeitá-las. Mesmo não concordando, eu devo respeitá-las. E devo obedecer. Aí as pessoas hoje não respeitam mais o professor. Professor, coitado, tem que ir de capacete para a sala de aula. Tem que ir de colete de prova de bala. E se o professor discutir com o aluno? Se esse aluno não bater nele, o pai vem e bate. O pai está ensinando: não respeite as autoridades. As pessoas não gostam de ouvir obedecer. Na igreja, muitas vezes não gostam de ouvir obedeça o pastor. Mas é mandamento bíblico, gente. É bíblico. É Deus que diz isso. Sendo assim, as pessoas não conseguem obedecer a Deus. Mas isso começa em casa. Isso começa com os filhos. Os filhos precisam obedecer os pais. Mas só vão obedecer se forem ensinados. Os pais devem ensinar os filhos a obedecer. Os pais devem ensinar os filhos a respeitar as autoridades. Os pais devem dizer: chega, deu, acabou. Os filhos precisam ouvir não. A psicologia diz: não fale não. Isso frustra. Isso faz a pessoa
crescer com traumas. Não sei, eu acho que devo estar olhando para um monte de traumatizado aqui, né? Eu, pelo menos sim, né? Porque eu já ouvi muito não. Mas não estou traumatizado. Porque o não é necessário. Se você não diz não, a criança se joga de uma janela do 5º andar. Ela precisa ouvir não. Ela precisa ter limite. Ela precisa saber que quem manda, quem diz, olha, não pode fazer. Uma criança não pode mandar nos pais. Jamais. Uma criança não pode dizer o que o pai tem que fazer. É o pai que tem que dizer, é o pai que tem que dar ordem. Deus nos presenteou com os filhos para que fossem ensinados a viver a vida lá fora. Deus nos presenteou com os filhos para que nós criássemos uma nova pessoa para a sociedade. Deus nos deu os filhos para dizer, cria esse filho, porque lá na frente ele vai ser um adulto, e vai ser uma pessoa, e essa pessoa vai formar uma família, e essa família vai construir a sociedade. Então, famílias fortes formam sociedades fortes, mas elas começam no berço, na criança. Eu preciso ensinar esse filho a ser um bom cidadão, a respeitar as pessoas, para serem relevantes na sociedade. Uma família relevante começa pela criança. Não dê risada quando teu filho falar um palavrão, porque o dia que tu quiser corrigir ele mais tarde, ele não vai aceitar. Não dê risada quando ele fazer uma malcriação, quando ele bater na cara do coleguinha. Não ache isso engraçado, repreenda. É uma ordem do Senhor, é uma ordem de Deus, para ensinar as crianças, sem violência. Mas é necessário ensinar a educação. Educação se aprende em casa, não na escola. Às vezes as professoras dizem, ai pai, nos ajuda. Não. É eles que nos ajudam. Nós é que educamos. Nós é que ensinamos o caminho que deve andar. Para quando crescer não se desviar dele. Não é a escola. Então os filhos precisam obedecer os pais. Segundo princípio, o princípio da honra. Olha o que fala a Bíblia, Provérbios 16:31. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém diante de uma vida justa, falando dos velhos. Levítico 19:32. Levante-se na presença dos idosos. Honre os anciões. Tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Deus está dizendo, respeite os mais velhos. Respeite aqueles que têm o cabelinho branco. Respeita eles. É uma honra ser um idoso, é uma honra ser um velho. Mas no Brasil ele é desprezado. No Brasil não se honra, não se respeita. Sai daqui, velho. O que é essa velharia? Não, é honra, é respeito. Nos países do Oriente, se consulta os mais velhos para fazer alguma coisa. Se busca os idosos para fazer alguma coisa. Tem placa no trem ali em Porto Alegre, no Transurb, do banquinho para os idosos, né? Para as grávidas, para os deficientes. E eu peguei muito aquele trem. Volta e meia, tu via alguém fingindo que estava dormindo, para não dar um lugar para um senhor que estava de pé. As pessoas tomam a frente, não, peraí, é minha vez, é minha vez. Não, tem um senhor, opa, por favor, pode passar. Esses dias, eu no mercado, uma senhora, ela chegou na minha frente assim, eu estava na fila, mas ela não viu que tinha um negócio atrapalhando. Eu falei, desculpa, eu disse, não, fica à vontade, pode ir. Ser velho, ser idoso, tem que ser uma alegria, uma honra. A gente não gosta de ver, né, a barba branca, o cabelo ficando branco. Mas isso é vida, isso é bênção. E os filhos precisam aprender em casa a respeitar os mais velhos, a dar um lugar, a ceder o lugar, a ser gentil, a dar um espaço para os mais velhos. A ordem natural das coisas é que os pais cuidem dos filhos até eles casarem. Mas no futuro é que os filhos cuidem dos pais até eles morrer. Essa é a ordem natural.
que a gente possa cuidar dos pais, se eles precisarem. O outro princípio, o último ponto, o princípio de ensinar a palavra, que diz que pais não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Colossenses, que é a carta irmã gêmea de Efésios, diz: pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Aqui quando a palavra fala pais, não é pais, pai e mãe, é pater, é pai, é homem. A Bíblia diz que o homem precisa ensinar o seu filho a palavra de Deus. Que o homem precisa ensinar a ele o caminho que ele deve andar. Sendo o filho homem ou filha mulher, é ele, é o pai que ensina. O pai vai encaminhar os princípios da palavra de Deus para esse filho. O pai vai direcionar ele, vai ensinar ele a caminhar. Vai ensinar ele a vencer na vida, e vencer na vida começa pela adoração a Deus. Começa pela entrega a Deus. Ensine o caminho para os seus filhos. Filho de crente não tem escolha de vir ou não na igreja. Ele tem que vir, porque eu estou ensinando ele o caminho que ele deve seguir. Eu estou ensinando para ele a instrução. Estou ensinando para ele a verdade. E Deus vai guiar os passos dele. Cada filho tem uma personalidade. Se você tem mais de um filho, vai ter. E características diferentes. Cobre deles o mesmo empenho. Na hora de fazer uma atividade, se empenhe do mesmo jeito, mas não cobre o mesmo desempenho. Porque cada um tem uma estrutura, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma. Cobre o mesmo empenho para que ele estude, mas eles não vão ter o mesmo desempenho na hora da prova. Cobra o mesmo empenho para colocar o lixo para a rua, para carregar um balde, mas eles não vão ter o mesmo desempenho carregando o balde. Cada um tem uma força, cada um tem uma estrutura. Ore pelos seus filhos, proteja os seus filhos, ame seus filhos. Filhos, ame seus pais. Respeite seus pais. Se você tem o pai vivo, respeita, honra. Ouça os seus pais. Ajudem seus pais. No futuro você vai entender tudo isso. Quando a gente é criança, adolescente, a gente não entende nada. O pai é chato, a mãe é chata. Ah, pai, chega, para. Mas no futuro a gente entende tudo isso. Porque um dia eu e você somos ou seremos pai. E para finalizar, então, eu disse que uma família relevante é uma família que é cheia do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo começa dizendo no capítulo 5, quem puder acompanhar comigo, capítulo 5, versículo 18 até o 21, diz assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe encher pelo Espírito, e esse é o Espírito Santo. E aí tem uma vírgula, não tem um ponto, a frase não acaba aqui, ela continua. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros, por temor a Cristo. Uma família cheia do Espírito Santo demonstra a glória de Deus. E se demonstra a glória de Deus cheios do Espírito Santo. E quando nós enchemos com o Espírito Santo? Quando vivemos uns para os outros. Quando renunciamos a caprichos, orgulho, soberba, inveja e egoísmo. Mas passamos a viver para a família. E a família feliz. Como deixar a família cheia do Espírito Santo? Como fazer isso? Versículo 19 nos responde. Falando a palavra. Cantando louvores em casa. Reunindo a família para orar. Reunindo a família para falar das coisas de Deus. Falando das coisas de Deus em todo momento. Aqui está a receita de como ser cheio do Espírito Santo e como viver cheio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo, aí Paulo vai dizer como que vive uma família, como que vive as pessoas que são cheias do Espírito Santo. Ele diz, você é cheio do Espírito Santo? Então ok, mulheres, cheias do Espírito Santo, honre seus maridos. Maridos cheios do Espírito Santo, ame a sua esposa.
Filhos cheios do Espírito Santo, obedeçam seus pais. A família relevante é aquela que é cheia do Espírito Santo. Vamos impactar a sociedade quando nos enchemos do Espírito Santo. E demonstrar isso em nossas relações sociais e culturais. Que o Senhor nessa noite cumpra em cada família o seu propósito de abençoar. Que o Senhor nessa noite cubra cada um que está aqui com a sua graça, com a sua glória, com a sua misericórdia. Que o Senhor nessa noite encha cada um aqui do Espírito Santo. Que o Senhor nessa noite conserte relações de pais e filhos. Que o Senhor aqui nessa noite conserte relações de marido e mulher. Que o Senhor aqui nessa noite encha a nossa vida com a sua graça. Em todos os lugares. Começando pela nossa casa. Que cada família aqui representada viva o melhor de Deus para as suas vidas. E aí, para finalizar, fala em Malaquias 4:6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos se voltem para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Por que a terra está desse jeito, gente? Por que o mundo está destruído, gente? Porque os pais não se voltam para os filhos. Porque os filhos não se voltam para os pais. Então hoje é noite de conserto. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de bênção para a sua vida e para a sua família. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.